Há momentos em que tudo ao nosso redor parece travado. A realidade não flui, os caminhos não se abrem, e até mesmo os desejos mais sinceros parecem desaparecer no vazio. Nesses momentos muitos se perguntam: o que estou fazendo de errado? Mas talvez a pergunta mais profunda seja outra: com que parte de mim estou tentando criar a realidade? Porque não é qualquer intenção que manifesta. Não é qualquer pensamento que move as engrenagens invisíveis do universo. Existe um estado interior específico, silencioso, real, vibrante, em que a realidade começa a responder. E é justamente nesse ponto que entra o ensinamento de Thoth. Thoth, a figura mítica e simbólica que atravessa séculos como mestre da sabedoria, não é lembrado por palavras vazias. Ele é lembrado por códigos, por gestos, símbolos e práticas que só fazem sentido para quem está pronto para sentir, e não apenas entender. E uma dessas práticas, quase esquecida e raramente compreendida em profundidade, é o que muitos chamam de a técnica do silêncio ativo, um gesto interno que, quando feito com presença total, cria uma vibração tão real que a realidade começa a responder como um espelho. E o mais impressionante, você só precisa fazer isso uma vez, de verdade, para sentir o impacto. Mas aqui vai uma verdade que poucos dizem. A manifestação não começa com o desejo. Começa com o estado interior que você sustenta antes de desejar. É por isso que tanta gente repete afirmações, visualizações e técnicas, mas continua presa nos mesmos padrões, porque estão tentando moldar o mundo externo sem antes mudar a frequência de onde falam com ele. E a técnica de Thoth, nesse sentido, não é uma fórmula mágica, é um portal, um deslocamento de consciência para um lugar onde o real e o invisível se encontram, onde você deixa de tentar forçar a realidade e começa a dialogar com ela de dentro. Esse é o segredo silencioso. Não é sobre pedir, é sobre vibrar como se já fosse. Não é sobre controlar, é sobre ressoar com aquilo que está além do controle. E isso Thoth sabia, só pode ser acessado por quem entra no espaço interno do já é. Um estado de consciência que não depende do mundo mudar. Depende apenas de você lembrar quem você realmente é. Antes do medo, antes da pressa, antes da carência. Continue atento no vídeo. Vamos mergulhar nesse gesto interior que Thoth ensinava. Como ele funciona. Porque basta uma única vez bem feita para mudar tudo. E o que está por trás desse silêncio que transforma. Thoth nunca ensinou com promessas. Ele ensinava com silêncio. Um tipo de silêncio vivo. Aquele que não é ausência de som, mas presença de essência. A técnica que tantos buscam como mágica, como fórmula de manifestação rápida, é na verdade uma chave vibracional. E ela começa assim, você para, mas para de verdade. Não é só o corpo que desacelera, é a mente, é o desejo, é a ansiedade de que algo mude. Você entra num ponto neutro, um lugar sem expectativa, e nesse espaço faz algo tão simples que poucos realmente fazem. Sente a realidade como ela é e permite que ela te atravesse. A técnica de Thoth é uma prática interior em que você se retira da tentativa de controlar e apenas permanece como pura consciência observadora. Não há visualizações, não há mantras, não há pedidos. O que existe é um único gesto. Trazer sua atenção inteira para o agora e ancorar-se na certeza silenciosa de que tudo já está em movimento. Você não cria pela força, você cria pela ressonância. Ao se alinhar internamente com o estado que deseja viver, sem exigir que ele se manifeste, você envia um sinal puro para o campo vibracional da realidade. E esse campo responde. Mas aqui está o segredo mais oculto. Isso só funciona se for real. Se for forçado, nada acontece. Se for teatral, o universo sente. Porque o que ativa essa força não é o gesto externo, é o campo interno que você sustenta enquanto faz esse gesto. É a coerência vibracional entre o que você pensa, sente e acredita. E quando isso acontece, algo muda. Talvez não do lado de fora, de imediato, mas dentro de você, algo se reorganiza. E é exatamente essa mudança interna que gera a onda silenciosa que se propaga até tocar os aspectos visíveis da sua vida. Thoth dizia que o verdadeiro poder não está na repetição, mas na intensidade da presença. E é por isso que essa técnica não precisa ser feita todos os dias, nem com rituais elaborados.
Ela só precisa ser feita uma única vez com verdade, com a alma presente, com o coração rendido, com a mente livre de pressa. E é nesse instante que a realidade finalmente sente você. Não saia do vídeo. Todd quer você aqui. Vamos explorar por que essa resposta da realidade nem sempre vem do jeito que esperamos, e como o verdadeiro milagre acontece no invisível, antes de se tornar forma. A parte mais difícil da manifestação consciente não é a técnica, não é o silêncio, não é o foco. A parte mais difícil é confiar quando nada parece ter mudado, porque o ego quer provas, a mente quer resultados imediatos, e o coração, tantas vezes ferido, quer garantias de que vai funcionar antes mesmo de se entregar. Mas o que Todd ensinava, e o que tantos mestres silenciosos sempre souberam, é que o universo não responde ao desejo, ele responde à vibração. Quando você faz a técnica com verdade, aquela presença profunda, aquela entrega real, algo dentro de você se desloca. Um realinhamento acontece em níveis tão sutis que a sua mente lógica ainda não é capaz de traduzir. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa apenas que a realidade está se reorganizando em silêncio. Porque toda manifestação verdadeira começa no invisível. Ela germina no campo da coerência vibracional e só depois aparece como forma, evento, coincidência ou transformação. Todd dizia que o invisível responde com exatidão, não com base no que você pensa que quer, mas com base no que você vibrou de verdade. E é por isso que muitas vezes a resposta da realidade não vem como você imaginava, mas como você realmente precisava. Talvez não seja um milagre visível, mas sim um corte súbito com padrões antigos. Talvez seja o fim de algo que te impedia de crescer. Talvez seja uma nova clareza que chega sem aviso e muda completamente a forma como você olha para a vida. Essa é a beleza sutil da manifestação silenciosa. Ela não te dá aquilo que o seu ego quer. Ela te entrega aquilo que a sua alma está pronta para sustentar. E quanto mais você insiste em resultados externos como validação, mais você se afasta da vibração que os traria naturalmente. Por isso Todd ensinava: sente, faz uma vez e solta. Não volta para pegar. Não tenta controlar o desfecho. Se você for real, a realidade será também. Essa prática é, no fundo, um gesto de confiança radical. Uma forma de dizer ao universo: eu estou pronto para ser aquilo que eu escolhi. E não apenas esperar que algo externo me torne melhor, mais feliz ou mais inteiro. É quando você para de buscar milagres, que o milagre se manifesta. Porque você, enfim, está alinhado com o campo silencioso onde tudo já é. Chega um ponto nessa jornada em que a técnica deixa de ser um exercício e passa a ser um estado de ser. Um ponto onde você já não busca resultados com ansiedade, nem espera por confirmações externas para acreditar que algo está se transformando. Você apenas sabe, silenciosamente. E essa é a mudança mais profunda de todas. O verdadeiro milagre não acontece quando a realidade se curva ao seu desejo. Ele acontece quando você muda a frequência da sua presença e percebe que o universo já está dançando ao seu redor há muito tempo. A técnica de Todd, quando feita com verdade, não é uma chave que abre uma porta. É a lembrança de que você nunca esteve preso. Tudo começa quando você silencia o barulho interno. Quando, pela primeira vez, você não tenta fazer a realidade funcionar a seu favor, mas apenas sente o agora com inteireza. É nesse instante que você entra no ponto de ressonância. E esse ponto não pode ser simulado. Não se ensaia a presença. Não se finge confiança. Quando o gesto interior é real, o campo ao redor reconhece. A vida responde não às palavras, mas à vibração. Não ao esforço, mas à entrega. E quando essa entrega acontece, algo se move. Às vezes de forma invisível, como uma nova percepção que nasce sem explicação. Às vezes como uma onda que reorganiza tudo ao seu redor. Encontros, decisões, sincronicidades. Mas sempre, sempre com exatidão. A realidade responde com precisão à vibração que você sustenta em silêncio. E é aí que você entende. Não era sobre pedir. Nunca foi. Era sobre vibrar como quem já é. A técnica de Todd, então, deixa de ser uma ação e se torna uma atitude silenciosa diante da vida. Um modo de caminhar, de falar, de escolher.
de estar presente. É quando você vive sem mais implorar por milagres, porque descobriu que o verdadeiro milagre é viver em paz mesmo antes de tudo mudar. E é nesse estado que tudo muda, não porque você forçou, mas porque você se alinhou com aquilo que é verdadeiro dentro de você. A verdade é que você não precisa repetir essa técnica todos os dias. Não precisa se apegar a ela como quem se agarra a uma muleta. O ensinamento mais profundo é esse. Basta fazer uma única vez, com verdade total. Uma única vez com alma, com presença, com entrega. E isso será o suficiente para que a realidade sinta você. Não como uma exigência, mas como um reflexo. Não como uma reação, mas como uma dança entre aquilo que vibra dentro e aquilo que acontece fora. Porque no fim, não é sobre controlar, é sobre lembrar e viver a partir dessa lembrança. O que Thoth revelou não foi uma fórmula secreta, foi um espelho. Um espelho onde você pode ver, sem ilusões, o que realmente está criando no campo invisível. E ao olhar nesse espelho com honestidade, você começa a perceber que a verdadeira técnica é viver em coerência entre o que você sente, o que você pensa, o que você diz e o que você vibra. Quando tudo isso se alinha, mesmo que por um único momento, algo se acende, e esse algo nunca mais se apaga.